Olá, estamos no ar. A gente começa o Notícias de Fortaleza falando do programa Jovens Articuladores de Saúde da Rede Cuca. O programa é executado pela Coordenadoria da Juventude em parceria com a Secretaria da Saúde de Fortaleza. A ideia é multiplicar promotores de saúde em atenção primária nas comunidades. Para falar sobre o assunto, a gente convidou a coordenadora de Direitos Humanos da Rede Cuca, Lisiane Braga. Tudo bem, Lisiane? Tudo bem. Muito obrigado aqui pela sua presença no Notícias de Fortaleza. O Seja muito bem-vinda. É a primeira vez aqui, né? Sim, é a primeira vez. Seja muito bem-vinda. Me fala mais detalhes sobre esse programa. Bom, o programa Jovens Articuladores de Saúde, ele teve sua primeira edição agora no ano passado, né? Finalizamos agora em março, já ainda na pandemia, infelizmente. Até o desfecho do programa não foi a contento, como gostaríamos de fazer, teve que ser adaptado para o virtual. Mas ele nasceu realmente ano passado, né? Foi uma parceria da Coordenadoria de Juventude com a Secretaria Municipal de Saúde. E aí os secretários conversaram, tiveram a ideia das duas pastas, e aí surgiu o programa em parceria mesmo. Como você poderia dizer o motivo, o porquê que ele existe? Assim, a gente na Rede Cuca trabalhamos muito a questão da promoção de saúde. E aí, realmente, no sentido literal da palavra, a gente trabalha no encontro de promover a saúde para os jovens em seus mais diversos âmbitos, não focando apenas na doença. E aí a gente tem um espaço físico na Rede Cuca chamado Cuca Saudável. E aí nesse local a gente observou que muitos jovens que a gente atendia tinham uma demanda muito grande de atendimentos de saúde que poderia ser sanado nas unidades básicas. Só que como tinha essa relação mais estreita com a Rede Cuca, né, o jovem estava ali, era mais acessível, não existe nenhum tipo de burocratização para esse atendimento. É um atendimento que era só bater na porta da sala, que a enfermeira já estava lá pronto para atender, ou o técnico de enfermagem, ou o médico. E aí a gente percebeu que a gente tinha esse diálogo fácil, né, com esse público. E aí, a partir disso surgiu a necessidade, né, de levar esse jovem através da nossa equipe para dentro da unidade básica, para com que ele sensibilizasse outros jovens e dissesse, como se ele dissesse para o outro jovem que está na comunidade: pode vir para o posto, que o posto também é para a gente, é para os jovens. Certo. Quer concluir? Não, seria isso mesmo. Não, então, mas aí essa é a primeira edição, né? Isso. E vocês, digamos, estão fortalecendo essa parte dos direitos humanos na Rede Cuca? Sim, sim. Agora, mais do que nunca, a gente trabalha em duas linhas, né, na nossa diretoria, que é a linha do protagonismo juvenil, que ela é comum a todos os outros programas da Rede Cuca, né, porque a gente busca justamente fortalecer esse protagonismo do jovem, né, fortalecer o jovem, a autonomia dele. E aí a gente acaba trabalhando ao longo do ano muitas campanhas, né, que foca muito na questão das minorias. Então, a gente vai trabalhar o racismo, a gente vai trabalhar a diversidade sexual, a gente vai trabalhar temas que são horizontais, que acontecem durante todo o ano através das campanhas, e que são temas pertinentes aos direitos humanos. Hoje se fala muito em protagonismo juvenil, né? Em o jovem tomar, como a gente costuma dizer, as rédeas, né, da própria vida, escrever a própria história. Tem, por exemplo, alguns projetos, programas da Secretaria da Educação com relação ao Grêmio Estudantil, né, onde o jovem pode ter um diálogo mais intenso com a gestão escolar para poder sugerir tudo. O jovem da Rede Cuca, né, ele tem esse espaço por meio dos direitos humanos, mas falando especificamente da saúde, né, são pessoas que, quando você conversa e conhece, são pessoas que pretendem um dia seguir a área da saúde ou eles não pensam ainda nisso? Assim, como no edital a gente não pede nenhum tipo de pré-requisito, né, que ele seja estudante da saúde, muitos acabam se inscrevendo no edital por já ter essa afinidade com a área da saúde e muitos não, mas se descobrem durante o processo, né? Começam a ter contato com a equipe de saúde, com o enfermeiro, com o médico do posto, com o médico enfermeiro do Cuca, e aí acaba realmente se encontrando. E aí é uma forma também da gente direcionar, né? Trabalhar essas aptidões que eles tenham nessas determinadas áreas. O que seria esse atendimento na rede primária, né? Quais são os problemas que os jovens mais encontram quando estão na comunidade? Bom, os jovens da comunidade, né? Eles têm um certo tabu de entrar na unidade de saúde ou de conversar com a agente comunitário de saúde. Porque geralmente a agente comunitário de saúde mora ali naquele trecho, né? E conhece sempre a mãe do jovem. E aí certos assuntos, principalmente de cunho, é mais a vida sexual do jovem. Ele tem uma certa resistência de estar tratando com a agente comunitário de saúde.
E aí o nosso jovem articulador de saúde, ele sai para a comunidade junto com o agente comunitário e vai visitar a casa desses jovens. E aí o ACS, né, que é o agente comunitário de saúde, Sim. vai conversar com a família para tratar o que ele trata, né, especificamente da saúde da familiar. E enquanto o nosso jovem articulador de saúde, ele faz já um diálogo mais direcionado, né? Ele vai procurar, ele vai em busca naquele trecho de jovens para conversar. E aí, a partir disso, surgiram vários projetos, né, dentro dos postos de saúde. Eles fizeram várias salas de espera com os jovens do posto. Eles conseguiram montar grupos dentro do posto. A unidade de saúde cedia uma sala para esses grupos, né, de jovens articuladores de saúde. E lá eles faziam grupos de acompanhamento, de rodas de conversa com esses jovens. E também atendiam ao público geral do posto através de salas de espera. Interessante porque, às vezes, o jovem fica, digamos, tem mais intimidade com o outro jovem, né? É mais ou menos isso? É exatamente uma coisa isso. mais informal. É questão de linguagem mesmo, né? Um jovem falando com outro jovem, a gente percebeu que teve realmente um impacto positivo, né? É outro diálogo, eles vão tratar assuntos que para muitas pessoas mais velhas é um tabu de outra forma, com outra pegada. Vão fazer essa discussão sobre drogas mesmo, sobre o uso de drogas, uso abusivo de álcool, sobre a questão de planejamento familiar, de infecções sexualmente transmissíveis, de uma forma menos tecnicista, que é o que às vezes a gente precisa realmente superar enquanto profissionais, né, da saúde. Às vezes a gente traz essa linguagem muito técnica e aí distancia o jovem da gente. Na Rede Cuca, a gente tem um perfil diferente de profissional, porque eles justamente já têm a linguagem mais aproximada do jovem, né, para ele se sentir parte. Entendi. Já quando se há, né, uma seleção do profissional para a Rede Cuca, ele não pode ser aquela pessoa quadradona, né, que não entende a cabeça mais jovial, tem que ser uma coisa mais articulada. Tem que ser uma né? coisa mais articulada. E aí a gente tem na Rede Cuca, né, nesse espaço do Cuca Saudável, atendimento de enfermagem, a gente também tem a testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais e uma grande distribuição de preservativos e lubrificantes para esses jovens. Então a gente tem um número bem elevado de distribuição. Aí a gente tem uma parceria, né, com o Fique Sabendo Jovem, que é um projeto também da Secretaria Municipal de Saúde que nos apoia enquanto Rede Cuca e aí nos traz todo esse material, né, os testes, os preservativos, os lubrificantes. Legal. Quantos jovens estão hoje nesse projeto, nesse programa? Não, hoje a gente encerrou essa primeira edição em março, Mas a né? primeira edição foram quantas pessoas? A primeira edição a gente teve um número amplo de vagas, mas aí coincidiu de estar concorrendo junto com outros editais que abriram naquele momento. Certo. E aí a gente teve meio que uma quebra no número de inscritos. Mas a gente tinha 84 vagas, mas finalizamos com 50. Porque a Rede Cuca tem muitas oportunidades, né? Tem um Bolsa Jovem, Claro. tem o Juventude na ONU, tem muitos projetos. Primeiro ele pensa em algo, mas aí surgem outros que talvez ele se identifique mais e vai, né? Que é normal, né, na trajetória do jovem. É um projeto com um tempo de execução também bem superior aos outros. Geralmente nas nossas monitorias e nos nossos outros projetos são 5 meses mais ou menos. Sim. Os jovens articuladores de saúde são 10 meses de execução. Então, só voltando assim, como é que funciona, os 2 primeiros meses eles têm acesso aos conteúdos, né, que eles vão precisar trabalhar, eles estudam o Sistema Único de Saúde, eles estudam prevenção ao suicídio, eles estudam paternidade e maternidade na hora certa, todas as ISTs, uso de álcool, política de redução de danos, para com que eles estejam minimamente preparados para quando for para o território. Eu queria até, inclusive, no próximo bloco, que você falasse um pouco mais sobre esse treinamento, né? Que deve ser algo bem intenso para eles e de muito conhecimento também, né? Com certeza. Hoje, né, nessa primeira, digamos, edição desse programa, vocês já conseguem mensurar um impacto social nisso, alguma transformação ou ainda é muito cedo? Assim, ainda é muito cedo, né? Eu acho que a gente vai conseguir medir melhor esse impacto nessa segunda edição que pretendemos fazer. Mas a gente já conseguiu ver frutos, né, desse projeto. A gente tem no Curió uma turma de jovens articuladores que criaram uma página que só ganha cada dia mais engajamento, que é Saúde é o Gera, o nome da página deles. É uma página na internet, né? No rede social, no Instagram. Certo, legal. E aí a gente percebe um aumento, então eles compartilham muito conteúdo da gente, da Rede Cuca de saúde, e muito conteúdo da Secretaria Municipal de Saúde, eles têm muitas curtidas e a página deles
tem ganhado engajamento espontâneo cada vez mais. Vocês sentem que falta um pouco mais, assim, da saúde, já que você é coordenadora de direitos humanos, né? Isso, é enfermeira de formação. É enfermeira também, né? Mas assim, além da área de saúde, da saúde, ou explorando até um pouco mais esse âmbito da saúde, no mundo todo, não só em Fortaleza, você analisa como uma área que precisa ser mais humanizada para que as pessoas se entendam melhor? A questão da saúde que você Sim, diz? sim. Sim, com certeza. É tudo essa questão mesmo do diálogo, né? Da empatia. E aí a gente percebe que o nosso jovem na Rede Cuca, não só na saúde, mas dentro da nossa própria diretoria que trabalha essa questão dos direitos humanos, né? Eles têm uma proximidade, uma relação muito boa com as nossas equipes, nos 3 Cucas. E aí eles contam muito conosco, né, enquanto profissionais, para ajudar a escrever um projeto, um edital, ou para um atendimento, ou para uma conversa sobre algum planejamento familiar, sobre o uso de algum método contraceptivo. Então a gente percebe que existe essa ponte estreita entre nós e esses jovens, justamente por essa humanização mesmo. E hoje, em quantas comunidades esses jovens articuladores eles atuaram nessa primeira edição? Pronto, eles atuaram na Praia das Goiabeiras, na Barra do Ceará, no Curió, no São Cristóvão, no Genibaú e no Conjunto Palmeiras. Foram 5 territórios de grande vulnerabilidade social. Demais, muito, IDH baixo, Isso. inclusive, né? Mas vocês escolheram esses jovens moradores de lá ou eles não moravam lá e conseguiram... Moradores. Moradores. É. Fica mais fácil, né? Com Você certeza. conhece os outros. Foi um dos pré-requisitos, né? Que eles morassem nas proximidades do território. Legal, Lisiane. Pois vamos fazer mais um intervalo. Aliás, o primeiro intervalo e voltamos em seguida. Não sai daí. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Ao meu lado, a coordenadora de Direitos Humanos da Rede Cuca, Lisiane Braga. Lisiane, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A gente está aqui conversando sobre o programa Jovens Articuladores de Saúde. São jovens que vão às comunidades falar sobre saúde, né? Sobre principalmente a prevenção, né, Lisiane? Exatamente. Mas para esses jovens chegarem até as comunidades e conversar com outros jovens, eles precisam ser treinados para isso. Como é que funciona esse treinamento? Bom, a gente realizou o treinamento dos jovens em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde também. E aí a gente trabalhou diversas temáticas que seriam pertinentes para a atuação deles nos territórios. Então eles tiveram contato com o Sistema Único de Saúde, paternidade e maternidade na hora certa, políticas públicas de juventude, a política de redução de danos, as infecções sexualmente transmissíveis. E aí, eu devo estar esquecendo de mais algum conteúdo, mas foi basicamente isso, né? São problemas, digamos, considerados mais relevantes, né? Isso. Para quem precisa dessa saúde primária, né? Exatamente. Isso é feito à base de um estudo, assim, do pessoal da saúde com relação às maiores demandas que acontecem, por exemplo, nos postos? Assim, a gente foi bem na perspectiva da nossa atuação na Rede Cuca, né? Do que é que a gente mais observa dentro da Rede Cuca com os jovens que atendemos lá. E aí a gente selecionou esses assuntos a partir disso e a partir também de como é a atuação dos agentes comunitários de saúde e demais profissionais das unidades básicas. E aí a gente entendeu como pertinentes esses assuntos para eles adentrarem minimamente qualificados dentro dessa unidade e dentro desses territórios para estar dialogando. Quais são os principais casos, assim, que os jovens chegam, conversam e os outros jovens da comunidade acabam transmitindo e trocando ideia, né, como eles dizem? A gente percebeu, pelo que nos foi passado, nos próprios relatórios que eles faziam mensal, né, esses grupos, que existia muita questão da gravidez na adolescência, ou a gravidez já efetivada, né, ou o risco, o medo desse jovem de engravidar uma menina também ter medo de engravidar, muitas dúvidas sobre métodos contraceptivos, seria mais mesmo nessa questão da sexualidade mesmo. Eles passam quanto tempo de treinamento? São mais ou menos 2 meses e meio de treinamento. Aí são quase todos os dias na semana, é bem intenso, é um intensivão mesmo de conteúdos. Entendi. E quem faz esse treinamento? Bom, algumas pessoas da nossa equipe da Rede Cuca, né? Certo. A gente tem uma equipe formada por 6 educadores sociais por Cuca, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um assistente social e um psicólogo. E isso em parceria com alguns profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.
Como você definiria, assim, digamos, a importância, o que o jovem ganha, o jovem articulador da saúde ganha quando ele se propõe a participar de um programa como esse? Bom, eu acredito que ele ganha o que na época em que eu pensava em ser, quando eu pensava ainda em ser estudante da área da saúde, Enfermagem, né? né? Ser enfermeira, o que eu não tive, né? A Rede Cuca, ela é porta para muita coisa boa, né? O jovem, quando adentra dentro da Rede Cuca, ele tem acesso a muita coisa. Ele tem acesso, por exemplo, a viajar para outro país através do Juventude Sem Fronteiras. Sim. Ele tem acesso à maior sala de aula da América Latina, que é a Academia Enem. Ele tem acesso ao meu primeiro concurso. E também a essa equipe, né? Essa equipe multiprofissional que atua lá e que pode ser um divisor de águas na vida desse jovem, ter contato com essas pessoas que às vezes, enquanto você é jovem, né? Principalmente da periferia, é algo tão distante conversar com uma psicóloga, trabalhar junto com um assistente social, trabalhar junto com uma enfermeira. Então abre essa porta, né? Dá uma melhor autoestima do jovem, profissionaliza, capacita. É uma forma da gente dizer para esse jovem da periferia que sim, é possível, é para ele também, entendeu? Pertence a ele também. É isso que eu ia falar, é legal porque um dos quesitos, né, digamos assim, para esse jovem estar nesse programa é morar naquela comunidade, né? Isso. De certa forma, nem indiretamente não, é diretamente mesmo, ele está fazendo um grande bem ao local onde ele mora, né? Com certeza. Ele está promovendo saúde ao local onde ele mora, né? Isso é muito legal. E para falar um pouco mais sobre esse programa de jovens articuladores de saúde, a gente vai acompanhar uma reportagem e mostrar exemplo de jovem que participou do programa. Confere aí. Leve e cheio de informação. É assim que a estudante Priscila repassa para os outros jovens diversos conteúdos relacionados à saúde. E nessa hora, temas como sexualidade e gravidez na adolescência entram em discussão. A gente abordava todas as questões da área da saúde, tanto como era que funcionava o SUS, o Sistema Único de Saúde, desde maternidade, paternidade na adolescência, redução de danos, HIV, AIDS, sífilis, todo esse conjunto de assuntos que formam o universo da saúde. Participante da primeira edição do projeto Jovens Articuladores de Saúde, a estudante conta que passou por um processo de capacitação na Rede Cuca. O curso, que durou 10 meses, foi repleto de atividades e dinâmicas divertidas para facilitar o aprendizado. Foram capacitações bem dinâmicas, bem informativas e bem de uma maneira mais tranquila para a gente poder repassar toda a informação para o jovem, né? Porque a gente já estava recebendo a informação de algum profissional, de algum enfermeiro, psicólogo, e a gente tinha que entender realmente toda a informação para poder repassar para a juventude de uma maneira bem mais simples, bem mais didática, não era? Porque era jovem comunicando para jovem. Além de estimular o protagonismo juvenil, a iniciativa desenvolvida pela Coordenadoria de Juventude, em parceria com a Secretaria de Saúde, tem o objetivo de transformar os jovens capacitados em promotores de saúde nas comunidades. Nós temos na saúde dificuldade de trazer o jovem até o posto de saúde, né? O adolescente, ele não costuma frequentar os postos de saúde, eles têm outras prioridades. Então daí surgiu a ideia da gente ter aqui uma parceria com a Secretaria de Juventude para fazer o articulador jovem da saúde. Nós fizemos um edital, uma seleção e capacitamos mais de 40 jovens que estão prontos para chegarem nas comunidades e discutirem de igual para igual, porque eles escutam muito a fala do jovem, discutir temas que nós entendemos ser de extrema relevância. Lisiane, tá aí a Priscila, né, participando do projeto. Ela foi bem dedicada no assunto? Sim, a Priscila, ela é bem engajada na Rede Cuca já, né? Ela é estudante de jornalismo, então ela já veio com uma pegada, assim, mais da saúde, mas também de como realmente comunicar esse conteúdo para esses jovens. Então ela já tinha essa facilidade. A outra jovem que apareceu no vídeo também é a Isabel, uma jovem que é estudante de serviço social. E aí ela realmente também se engajou muito. Ela atuou no território da Praia das Goiabeiras, ali na Regional 1, na Barra do Ceará. E aí todo o evento, a gente tinha uma carga horária para eles estipulada, né, que era durante o dia mesmo, mas a Rede Cuca ela é muito intensa, então tem muita programação cultural à noite, e muitas vezes eles se propunham, por conta própria deles mesmos, a estar fazendo tendas de redução de danos, distribuindo preservativo nos eventos à noite. Então foram jovens realmente que vestiram a camisa do projeto. Isso é interessante, muito legal. E o que me chamou a atenção, que a gente estava falando agora há pouco sobre o treinamento, ela falou,
foi intensivo, mas foi tranquilo, né? Talvez a forma didática com que esse Sim. conteúdo é passado, né? A gente tentava sempre nas metodologias de aula não fazer aquele formato de sala de aula, né? Como você viu aí, eles estavam se caracterizando, fazendo dinâmicas. Então era muito nessa questão mesmo. Até para que eles tenham essa pegada para quando for informar para o jovem, né? Porque no jovem não pode ser em formato de palestra, né? Porque não é interessante para o jovem. Certo, entendi. Que legal, que bacana. Vamos conversar mais ainda sobre esse assunto, mas antes a gente vai fazer mais um intervalo e aí a gente volta logo em seguida. Estamos de volta. O Notícias de Fortaleza está falando agora sobre o programa Jovens Articuladores de Saúde. E a Lisiane está aqui comigo. A Lisiane que é coordenadora, né, do Centro de Direitos Humanos, do CUCA, e está aqui falando sobre esse programa. Lisiane, além da saúde, né, existem outras preocupações da área dos direitos humanos na Rede CUCA? Sim, diversas, principalmente com as minorias, né? Então, ao longo do ano, a gente mensalmente trabalha um tema. A gente, por exemplo, começa o ano trabalhando a saúde mental, né, que é o Janeiro Branco. Em fevereiro, a gente trabalha a questão da redução de danos mesmo, da diminuição do uso do álcool, né, no período do carnaval, da prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. As DSTs, Isso, né? as ISTs. Em março, a gente trabalha, em alusão ao dia 8 de março, a questão de gênero, né, das mulheres. Sim. A gente tem a campanha Mulheres de Todas as Cores. E aí, ao longo do ano, a gente vai tendo diversas campanhas. Em junho, a gente trabalha diversidade. Em agosto, a gente tem o nosso Viradão da Juventude, né? Que para aconteceu a Rede Cuca. recentemente agora, Aconteceu né? online, infelizmente. Né? Mas aconteceu, Aconteceu, né? Isso é sim, importante sim. acontecer. E aí tem setembro, né? Também outubro. Isso, setembro, agora a gente vai começar a trabalhar a campanha Jovem Vivo, que é na prevenção ao suicídio, né, na juventude. Sim, sim. E a promoção mesmo da saúde mental. Em novembro, a gente trabalha o Mente Livre Cuca Crespa, que é mais na temática mesmo do racismo, das questões étnicos raciais. Em novembro? Isso. A gente tem até um dia, né? Acho que é Novembro Nacional da Consciência Negra, né? Isso. Eu acho que é o dia 20 de novembro, Isso. salvo engano. E em dezembro também tem? Em dezembro a gente tem a culminância, né, da nossa diretoria, que a gente realiza a Semana dos Direitos Humanos. Certo. Da Rede Cuca. Lisiane, hoje num mundo tão globalizado, né, onde a gente tem a diversidade espalhada por todos os países e cada vez mais os países todos conectados, a gente vê um trabalho desse em Fortaleza, né, na Rede Cuca, de direitos humanos. Né? Isso, digamos, pode ser uma semente plantada para as próximas gerações entender a importância disso? Sim, com certeza. E eu acho que a gente já consegue impactar essa, né? Na Rede Cuca a gente tem jovens muito protagonistas, né? Eles fazem acontecer mesmo. A gente tem um programa chamado Comunidade em Pauta, que o jovem vai lá, vai para uma reunião e pega um espaço de sala, de espelhos, né? Para ensaiar, para dançar, ou o ginásio. E esses jovens em si, não só os jovens desse programa Comunidade em Pauta, que é um grande programa na Rede Cuca, a gente atende muitos jovens através dele. Comunidade em Pauta. Isso. Certo. Mas outros programas também que a gente tem dentro da Rede Cuca, que realmente os jovens, eles são muito protagonistas. Eles realmente fazem acontecer, eles trazem as necessidades deles, o que eles querem que seja trabalhado naquele mês, quais são os programas que eles acham interessante que sejam fortalecidos. E aí a gente tem a mostra do Comunidade em Pauta também, que é um evento lindo, em que existem apresentações artísticas desses próprios jovens, que atingem níveis realmente profissionais na dança. Então, a gente consegue atender uma gama aí muito grande de jovens. Aliás, as escolas de dança e de arte como um todo da Rede Cuca, elas são bem intensas, né? Os jovens procuram bastante. Muito. E isso tem uma ligação com os direitos humanos, né? Sim. Da questão da inclusão, né? De, por exemplo, o jovem negro da periferia se sentir protagonista da arte da cidade, né? Isso Exatamente, é importante porque também. assim, né, uma coisa que eles mesmos trazem, né? Esse debate. Eles dizem que antes era uma coisa muito centralizada, né? Ali naquele cinturão Dragão do Mar. Sim. E com os cucas nas periferias, nesses locais chaves, né? Estratégicos colocados, né? A gente pôde oportunizar, trazer um teatro para dentro da periferia,
trazer Isso é ótimo. cinema, Sim. locais mesmo em que o jovem possa se apropriar. E aí, por exemplo, a gente tem um teatro do Cuca Janguru-Sul, que ele demorou por problemas técnicos um pouco mais a sair. E agora saiu. Saiu. Ah, e que aí, legal, E aí bacana. é deles, entendeu? É do coletivo do Teatro do Janguru-Sul. Eles têm reuniões com o arquiteto, eles dizem como é que eles acham que deve Que ficar. legal, que bacana. Então, eles são realmente autores dessa história da Rede Cuca. A gente está ali mesmo só para mediar, Gerir, né? para gerir. É, tá certo. Muito legal. Agora, não tem como eu não te perguntar, né? Algo que, infelizmente, pegou o mundo inteiro, né? Que foi essa pandemia, né? A gente está aí vivendo ainda um momento de pandemia, né? Por isso que você está de máscara, né? Então, há esse cuidado, né? Mas, claro que em muitas instituições, em muitos órgãos, os trabalhos não pararam, né? E um trabalho importante como esse, como ficou durante a pandemia? Olha, foi muito prejudicado, né? A gente conseguiu realizar as nossas atividades, a gente realizou muitas oficinas, muitas rodas de conversa, muitas lives, um conteúdo informativo muito importante, de fato, mas a gente sabe que parte desse público, que é um público que antes da Rede Cuca, né, nesses locais era invisível, de certa forma, Sim. a gente não conseguiu atingir muito deles, né? Porque às vezes eles não têm nem acesso àquele conteúdo, não conseguem chegar neles. Então, realmente, a gente sabe que teve sim essa perca, mas ao mesmo tempo, a gente conseguiu atingir outros públicos, né? Um público que às vezes não chegava na Rede Cuca, não conhecia, pôde começar a conhecer através das redes sociais, do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram. E aí começou a ter acesso à nossa equipe, à nossa diretoria e à Rede Cuca como um todo. Mas a gente sabe sim que é uma parcela grande de jovens que a gente atendia, que viviam em situação de vulnerabilidade social. Nesse momento teve o atendimento cessado e a gente ainda vai ver no retorno o quanto foi prejudicial, né? Assim, o impacto que foi o Cuca ter precisado fechar as portas pela pandemia. Entendi. Mas a questão de atividades online existiram? Existiram. Sim. Como foi isso? Existiram. A gente organizou um cronograma para as equipes, né? Certo. Então a gente convidava pessoas de outras secretarias para estar fazendo lives. A gente fez muita oficina de circo, de ortoterapia. A gente fez muitos bailes blacks online, Que aulas de legal. ritmo, online também, que a nossa diretoria tem uma professora que dá aula de ritmos. A gente fez muitas lives na temática da saúde mesmo. Surgiu interesse de outros estados, até de outros países. Geralmente quem chega aqui e fala de atividades online sempre diz que o público cresceu, né? Assim, Sim, cresceu. Vocês perceberam isso? A gente teve. A gente tinha muitas oficinas pelo Meet e já participaram pessoas de outros estados. Que legal, Pelo né? Google Abrange Meet. tudo, né? Como é que o jovem faz para participar especificamente do programa Jovem Articulador da Saúde? Pronto, o Jovem Articulador de Saúde é lançado um edital e aí eles fazem as inscrições. Geralmente as inscrições dos nossos editais são todos pelo portal da juventude. Então ele vai lá, se inscreve via formulário, faz sua inscrição e aí tem todos os passo a passo da seleção, né? Tem a primeira fase, a segunda fase. A segunda fase geralmente é uma entrevista para a gente conhecer esse jovem. Entendi. A gente acabou de encerrar um processo seletivo em que a gente selecionou na nossa diretoria 27 jovens, mas teve muitos outros jovens selecionados na Rede Cuca, né, para monitores. Mas o nosso monitor é para o psicossocial, né, algo mais específico, para trabalhar com a nossa equipe técnica, formada pela psicóloga e pela assistente social. Esse edital já está aberto. Esse edital foi finalizado. Foi finalizado, Já foram selecionados 27 monitores, eles já estão atuando. Nesse momento, eles estão tendo uma aula sobre rede de proteção social. Então, durante toda essa semana e a outra, eles vão ter conteúdos, assim como os articuladores de saúde tiveram seus conteúdos formativos. Eles estão sendo preparados nesse momento, né? Isso. Para fazer o que depois? É só uma curiosidade, se você puder já dar o que a gente chama de spoiler, né? Pra gente, como vai funcionar. Pronto. A gente está sem previsão de quando o Cuca abre. Certo. Mas a nossa equipe, em especial, vai ter uma atuação a partir do mês que vem nos territórios. A gente já fez um mapeamento de alguns projetos sociais que estejam com essa demanda, né? Sim. Que a nossa equipe possa atender. Então, a partir de setembro, a gente vai realizar a campanha Jovem Vivo Territorial. E aí, esses jovens monitores, eles estão passando por essa formação para justamente facilitar momentos com outros jovens, dialogar, estar junto com a nossa equipe técnica. Além, ele não só vai facilitar, como ele vai estar ali também aprendendo. A Rede Cuca é uma grande escola, né? Isso. Não só para os jovens, mas para a gente também enquanto profissionais. Qual é mesmo o nome do programa? Jovens Monitores em Psicossocial.
Pronto, então já fica aqui o convite para você voltar, né? Você é a fonte desse programa, né? Isso. Então você volta, Lisiane, aqui para falar um pouco mais também, né? Quando tiver encaminhado mais jovens treinados e a gente conversa e mostrar também para a população, né, esse serviço que é tão importante de direitos humanos dentro da Rede Cuca, né? Lisiane Braga é coordenadora de Direitos Humanos da Rede Cuca. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Seja sempre bem-vinda, tá? Muito obrigada. Agora a gente faz uma pausa e eu volto logo. Até lá.